Olá pessoal, uma boa tarde de terça-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um novo programa para estudantes internacionais. Então, aquelas pessoas que moram no Brasil e estão interessadas em vir estudar aqui no Canadá em um college ou em uma universidade, agora tem a opção de aplicar para um visto express, um visto de estudos que vai ser processado em até 20 dias depois que é completada a biometria. Então eu vou aguardar uns minutinhos aqui conforme as pessoas vão entrando na sala e aos poucos a gente pode iniciar aqui a live, mas basicamente esse programa é muito interessante porque permite com que as pessoas apliquem para o visto que tem demorado consideravelmente muito tempo, né? Agora, então teria uma resposta muito rápida. E a gente pode até comparar esse programa do Student Direct Stream como o Express Entry, né? Seria algo similar que a gente pode fazer uma comparação onde você teria uma prioridade perante outros aplicantes que seriam dos programas regulares de visto de estudos. Então, conforme o pessoal vai entrando aí, o pessoal pode dar boa tarde, pode dizer também de onde vocês estão no Brasil, estão em outro país, estão no Canadá, onde é que o pessoal está nesse momento, é sempre legal saber, né? Boa tarde para todo mundo que está entrando aqui na live. Se vocês tiverem dúvidas, pode escrever aqui no chatzinho, eu vou tentar responder conforme a gente vai conversando. Mas esse tema é muito interessante porque muita gente está planejando para vir para o Canadá em 2022, 2023. Já tenho feito muitas consultas aí com o pessoal que está planejando para vir em setembro de 2022. Então, essa é a hora certa de vocês entenderem o Student Direct Stream, como é que vai afetar o processamento, se você é elegível, se você não é elegível. Né, eu já estou recomendando para o pessoal, se você tem um bom conhecimento do idioma e você acha que você consegue o IELTS 6.0, talvez valha a pena você não fazer o Duolingo, talvez até pular o Pathway, porque um dos pré-requisitos desse programa é você mostrar que tem um domínio avançado do inglês ou do francês. Então, o pessoal está aos poucos entrando aqui, pessoal aí de São José do Rio Preto, legal, filho em Halifax. Eu gosto muito do interior de São Paulo, todo ano eu visitava o interior de São Paulo a trabalho, então é um local que eu conheço bastante. E o pessoal também aqui do Canadá, legal. E o nosso programa de estudos, né? Então muita gente está planejando em vir em 2022, 2023. Então, o que isso impacta no teu planejamento, né? Então, o Student Direct Stream é um programa que já existe há alguns anos e nada mais é do que uma maneira de priorizar aqueles candidatos que o Canadá vê como maiores chances de aprovação. Então, se você é elegível para aplicar para um visto de estudos pelo Student Direct Stream, não há garantia de aprovação, mas o Canadá acredita que você tem um perfil muito mais forte, porque existem alguns pontos que a gente vai discutir aqui que você tem que atingir. Então, esses pontos é basicamente o que o Canadá quer, talvez, reter aqui no país também, né? Então, se você já tem um domínio um pouco mais avançado do idioma, se você tem condição financeira de fazer um investimento aqui no Canadá, você precisa fazer um investimento num banco aqui, a gente vai conversar também. Você tem que comprovar que tem condições de pagar e ter pago 1 ano do college ou da universidade. Então não adianta só pagar o depósito ali de $1.000 do college, $500 e aplicar. Não é aceito pelo programa do Student Direct Stream. Então existem vários pontos aí que são importantes que a gente precisa se atentar. E então eu vou começar aqui a questão da elegibilidade. Alguém já conversou ali, comentou sobre o TOEFL. O teste aceita só o IELTS ou o teste do francês, que é o TEF. Então
o TOEFL não seria aceito, até porque TOEFL não é aceito para imigração. Então é basicamente a mesma ideia, né? Então é o IELTS para questão acadêmica e o TEF para quem fala francês. Então a questão do TOEFL, realmente Duolingo não seria aceito. Então vamos começar aqui pela questão de elegibilidade, para a gente entender um pouquinho qual que é a diferença entre aplicar pelo Student Direct Stream e aplicar pelo programa regular. Então basicamente o programa já existe há alguns anos, mas a grande diferença é que até sexta-feira da semana passada o Brasil não fazia parte do grupo de países que eram aceitos pela imigração. Então até sexta-feira da semana passada tinha na lista pessoas que eram da China, da Índia, Senegal, Quênia, e agora a partir de sexta passada foi incluído 7 novos países, entre eles Brasil, Colômbia, Peru e outros países ali no Caribe. Então, o que isso modifica na questão de aplicação é que o Canadá está vendo que existe uma demanda muito grande no Brasil de estudantes, muita gente querendo vir aqui estudar. Então, por isso que eles estão abrindo o programa para brasileiros. Então, o primeiro ponto importante do programa é se você é um brasileiro que mora na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, você não é elegível para o programa porque você precisa ser cidadão do país e precisa morar no país. Então, para você ter essa prioridade de processamento, o primeiro passo é você ter que estar morando no Brasil, cidadão brasileiro. E outro ponto muito importante, que eu acho que é um ponto que vai mudar um pouco como as pessoas estão se planejando, é você precisa comprovar que você tem um nível de inglês através de um teste do IELTS. Então, esse teste do IELTS ele tem que ser válido, tem que ser o acadêmico, e tem que ter uma nota mínima de 6.0 em todos os skills, né, todas as habilidades. Então, isso é algo muito interessante porque eu tenho visto uma tendência muito grande do Duolingo. Muita gente está fazendo o Duolingo porque os colleges e universidades estão aceitando. É uma ótima opção, super prático, é mais acessível, é mais barato. Você pode fazer de casa, se não me engano. Então, realmente o Duolingo é algo que salvou muita gente em 2021. Então, você tem que ver a sua prioridade. Você vai tentar ser elegível pelo Student Direct Stream para ter a prioridade de ser processado em 20 dias ou você vai pelo programa regular. Então, se você tem condições de atingir esse 6.0 no IELTS, talvez valha a pena fazer o teste e não fazer o Duolingo. Outro ponto importante de elegibilidade do programa é que você precisa ter 1 ano do curso pago. Então, eu tenho muitas aplicações onde a gente paga só o depósito do college ou da universidade. Então, não é feito nenhum pagamento do primeiro ano e a gente aplica para o visto. Já pelo Student Direct Stream, não. Você precisa mostrar que você fez o pagamento do primeiro ano do college e incluir no processo. Então, essa é uma outra etapa que é um pouquinho mais complicada, né? Você vai se comprometer com o pagamento de 1 ano, não há garantia de aprovação, mas vai ser uma aplicação express, né? Outro ponto que talvez vai ser um pouquinho difícil assim, de entender como funciona, mas vou tentar deixar da maneira mais simples possível, é que o estudante ele precisa comprar um GIC, que é um investimento, é um tipo de investimento que existe aqui no Canadá, e esse investimento é onde você vai comprar esse investimento do banco. Então existe uma lista aqui de bancos aceitos entre Scotiabank, RBC, os bancos aqui do Canadá, que eles oferecem esse investimento onde você tem que comprar pelo menos $10,000 de investimento para deixar preso, digamos, lá no banco, né? Isso aí seria parte da sua comprovação financeira, mas a questão é que você vai precisar mais do que esses $10,000, porque esse investimento ele só vai estar disponível para você quando você chegar no Canadá, comprovar que você é você, vai ter que mostrar o study permit, vai ter que mostrar o passaporte no banco, e o banco não vai te liberar os $10,000 porque isso é um investimento que você vai fazer. E, por exemplo, aqui eu dei uma olhadinha no site do Scotiabank
que é um dos maiores bancos aqui do Canadá, eles têm uma página específica sobre o GIC, que é o GIC, Guaranteed Investment Certificate, que é o investimento que você precisa comprar, onde eles vão te emitir um certificado dizendo que você tem esse investimento no banco, você vai incluir o certificado na aplicação do visto, e esse investimento ele é pago mensalmente. Então, por exemplo, para o Scotiabank eles liberam em torno de $650 a $700 por mês, que seria o valor que você iria pagar o aluguel ou comprar alguma coisa. Então esse investimento ele vai criando juros, né, nesse período dos 12 meses. Então o que acontece? Se você vem para cá, vem com uma família ou vem sozinho até, esses $650 a $700 por mês não vai ser o suficiente para você pagar todas as contas, né? Então, além desses $10.000 que você vai ter investido no banco aqui, que o banco vai te dar tipo uma mesada todo mês, você vai ter que ter um outro valor considerável para poder pagar aluguel, pagar passagem para vir, pagar transporte aqui. Então, o que acontece? O Student Direct Stream, além de ter um nível de inglês mais avançado, que precisa ser comprovado com o IELTS, você também tem que ter uma condição financeira de pagar esse 1 ano do college ou da universidade, mostrar o recibo e fazer um investimento de $10.000 no mínimo, dependendo do tamanho da família, pode ser um pouco mais, onde o banco vai liberando um pouquinho por mês. Então, esses 3 pontos eles já são extremamente diferentes da aplicação de visto regular, né? O programa regular, então, não tem essa exigência de você fazer esse investimento, não tem a exigência de fazer o IELTS. Você pode fazer um Pathway numa escola de inglês, todos aqueles pré-requisitos que a gente já conversou bastante sobre o programa de visto estudos, continua o mesmo, é o programa regular. Então você vai ter essa opção, onde se você tem a condição financeira, você tem um nível de inglês, você já pagou o college, você pode aplicar para o programa Express, né, digamos assim, um programa premium da imigração. Então, basicamente, esses são pontos importantes que diferem do programa regular. E existem outros pontos interessantes aqui, que, por exemplo, muita gente mora longe de uma clínica no Brasil, né? O Brasil é tão grande e não existem clínicas em todos os estados, então muita gente precisa fazer exame médico e às vezes faz aquela combinação, vou fazer a biometria com o exame médico ali, faço uma viagem só. Para o programa do Student Direct Stream, você precisa enviar com antecedência, então você faz o exame upfront, não pode ser enviado depois. Então isso é uma outra coisa que você precisaria considerar, ok, eu vou conseguir fazer o exame médico antes ou não, porque no fim a imigração é muito direta, né? Você atende os pré-requisitos sim ou não, então se tem alguma coisa faltando aqui que você não incluiu, o processo vai ser negado. Então realmente é algo que você precisa analisar para ver se o SDS, né? O SDS seria a opção mais importante, interessante para você. E outro ponto interessante aqui, eu estou olhando para o lado aqui porque eu tenho a lista dos pré-requisitos certinho, seria a questão do college ou universidade. Então você não pode aplicar para o SDS se você vem fazer um high school aqui, ou você vem fazer curso de idiomas. Não, isso aí tudo seria aplicado pelo programa regular do visto de estudos, o programa normal. Mas se você for fazer uma universidade ou uma faculdade, aí sim você tem a elegibilidade para esse programa expresso de estudos. E a melhor vantagem vem por último, que seria a sua família também vai ter prioridade no visto de trabalho, visto de turismo, visto de estudos dos filhos. Então, quando a gente faz uma aplicação pelo SDS, e você envia a aplicação sua junto com o dos familiares, seja o visto de trabalho, visto de estudos para as crianças, a família como um todo vai ter a prioridade. Então todo mundo vai ter os 20 dias de processamento para receber um retorno da imigração. Então isso é muito importante porque não vai ser só o aplicante principal, não. Quem está indo também com visto de trabalho vai ter a prioridade, quem vai vir como dependente também, mas eles não são elegíveis para o programa. Então quem tem que atingir o pré-requisito, a elegibilidade, é
o estudante. Então, o estudante atingindo a elegibilidade, aí pode incluir o processo com os familiares. Então, essa etapa seria analisada com antecedência. A gente precisaria fazer, isso é algo que eu vou começar a incluir nas minhas consultas iniciais, agora é fazer uma análise prévia para ver se o programa SDS seria uma opção ou não. Se não for uma opção, ok, tudo bem, a gente pode aplicar para o programa normal. Eu acredito que 60%, 70% das pessoas ainda vão aplicar pelo programa normal, que pode demorar 2 meses, 3 meses, dependendo aí da quantidade de aplicações, mas não existe nada de errado em aplicar para o programa normal, ao invés de pagar essa questão do investimento que tem que ser feito, fazer o teste do IELTS. Então, existem esses pré-requisitos que a gente precisaria atender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrevendo aqui no chatzinho, eu vou tentar responder o mais rápido possível aqui, conforme a gente vai avançando na live. Eu vi que algumas pessoas aqui perguntaram sobre o exame médico. Então, o exame médico ele seria feito só em clínicas autorizadas pela imigração. Existem clínicas aí em vários estados, mas como eu comentei, existem algumas regiões do Brasil que não vai ter clínica autorizada, então precisa viajar, talvez para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, para fazer o exame médico. E o exame médico, no momento que você faz a consulta, você vai fazer uma consulta com o clínico geral, depois você vai fazer raio-x, exame de sangue, urina, para ver se você tem alguma situação que pode acarretar uma recusa no visto. Então, esse exame médico ele é feito pela clínica e depois que você confirma que fez o exame, eles te emitem um documento e esse documento a gente utiliza na aplicação do visto. E o processo continua exatamente o mesmo, tanto para o programa normal como para o SDS, mas é obrigatório, não tem escapatória fazer exame médico, independente se você vai aplicar para um programa ou para o outro. Precisa ser feito. A Daniele pergunta aqui qual o valor necessário de comprovação financeira. Então, a comprovação financeira ela não muda para o programa do SDS, mas não muda, mas você vai precisar de mais dinheiro pelo SDS, porque você vai ter esses $10.000 investidos no banco. Então, na verdade, esses $10.000 seria além da comprovação mínima de fundos. Então, por exemplo, um processo eventual que eu iria montar pelo SDS, eu iria recomendar o valor mínimo de comprovação, que é $10.000 para o aplicante principal. Vou colocar uma margem de 30% ali em cima e mais um ano de tuition fee. Então, esse é o valor para um estudante. E, além disso, eu teria esses $10.000 de investimento, porque você, como eu falei, você vai precisar de dinheiro para pagar o aluguel, pagar o avião, o ticket para vir para cá. E se você não viu o início da live, esse investimento do GIC no banco aqui, ele vai ser retido pelo banco e você vai receber uma mesada por mês. Então, $600, $700 não vai ser o suficiente para você pagar as contas aqui. Então, por isso que eu estou recomendando o pessoal a ter esses $10.000 como um extra, ou $14.000, dependendo do tamanho da família. É um adicional que você vai colocar como investimento, mas eu recomendaria ter um valor separado ali com um valor mínimo de comprovação financeira. Tem mais uma pergunta aqui sobre a comprovação financeira. Comprovação financeira, então, é uma análise que é um pouquinho mais complexa. Isso é algo que geralmente eu faço na consulta inicial, porque depende muito do tamanho da família, né? Qual o programa que você está fazendo, quantas pessoas vão ir, vai ser só você, vai vir com o cônjuge, com um dependente ou não. Então, basicamente, é uma análise um pouco mais detalhada,
E comprovação financeira, você precisa comprovar os extratos bancários e também o imposto de renda, traduzido, tudo certinho, porque precisa comprovar de onde é que surgiu o dinheiro. Se for pelo programa do Student Direct Stream, como a gente comentou, além do extrato bancário, além da comprovação do imposto de renda traduzido, você precisa ter o certificado do banco comprovando que você investiu esses 10 mil, 14 mil dólares, dependendo do tamanho da família, e você precisa também da comprovação que você pagou um ano da tuition fee. Então não é só o depósito, você precisa ter o comprovante da escola, da universidade, dizendo que pagou um ano das aulas, né? Tem mais gente aqui perguntando sobre a questão financeira, então é uma parte que a gente já cobriu, mas basicamente seria as mesmas regras do valor do visto de estudos normal, mas eu recomendo ter esse valor adicional que você vai fazer investimento aqui no Canadá para ter certeza que a sua aprovação vai ser a sua aplicação vai ser aprovada. Então, cada caso é um caso, a gente pode analisar dependendo da situação, mas basicamente essa seria a minha recomendação. Vamos ver aqui outras perguntas que foram feitas. Se tiver o exame médico com menos de um ano, pode utilizar? Pode, o exame médico é válido por um ano, então se já foi feito antes, pode incluir o exame médico no processo. A imigração sempre pode pedir um exame novo, se passar aí desse um ano, provavelmente eles vão pedir um novo exame, tem que fazer daí o follow-up com mais uma visita à clínica. Alguém perguntou aqui a questão de financiar os estudos na NSCC para quem não tem condições de pagar a tuition. Realmente teria que dar uma olhadinha na questão de bolsas e se eles oferecem, mas pelo que eu saiba não tem opção de financiamento. As bolsas que eles oferecem, se eu não me engano, é de $1.000, $2.000, não iria cobrir o valor dos estudos completo. Alguém perguntou algum college para indicar em Halifax? Só tem um NSCC. Essa aí é fácil. Aqui outra pergunta sobre o IELTS ou o TOEFL. Acho que a gente já comentou sobre isso. A questão o TOEFL não é válido, né? Então seria realmente só o IELTS para esse programa. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. Mais uma outra pergunta sobre o TOEFL. O TOEFL realmente não é aceito. O Clayton perguntou aqui regras com relação ao tempo de visto pós-curso. Tem alguma diferença? Não, seria a mesma regra. Então, se você fizer um curso de um ano, você ganha mais um ano de PGWP. Se você fizer um curso de 2 anos ou mais, você ganha mais 3 anos de PGWP. E o processamento desse visto de trabalho depois do curso, ele não tem mudança alguma. Tempo de processamento está super rápido. Eu tive uma aprovação agora essa semana, foi em 30 dias, eu acho, um pouco mais de 30 dias. Então a aprovação aqui dos vistos de PGWP são super tranquilos, se você incluir toda a documentação necessária, né? Não tem por que ter complicações. A Erika perguntou se vai ficar salvo. Vai ficar salvo, eu vou botar no nosso Instagram aqui, no Instagram TV e no YouTube. Pode assistir também depois, se perder alguma parte aí não tem problema. Mais uma outra pergunta aqui. Sempre fico confuso quando falam que só existe college público em Halifax, pois já ouvi falar da Dalhousie, como isso funciona. Então existe uma diferença entre college e universidade. A Dalhousie, ela é uma universidade, também é público, seria a mesma coisa que, por exemplo, a gente tem muitas instituições aqui em Nova Scotia, em Halifax, mas o investimento é um pouco mais pesado, né? Então, por exemplo, de universidades que você pode vir aplicar para um PGWP, um visto de trabalho depois, você tem a
Dalhousie, que é uma ótima opção para quem quer vir estudar numa universidade, talvez fazer um mestrado, um PhD. Eles têm uma área de pesquisa muito forte. Tem a questão também, se você quiser vir fazer essa parte de research, né? Ou talvez ofertas de trabalho também, se você tem experiência trabalhar em universidades, eles contratam muita gente do exterior também para vir para cá, para trabalhar. Além da Dalhousie, a gente tem a St. Mary's University, que é uma das melhores universidades no Canadá para a área de business, de negócios, administração. A gente tem a Mount St. Vincent, que fica aqui na fronteira de Halifax e Bedford, uma ótima instituição também. Tem cursos de mestrado na área de educação. Além dessas universidades, a gente tem também um pouco mais no interior, a gente tem a Acadia University, que fica em Moulfield. A gente tem a SunFX, que fica em Antigonish. Tem a Cape Breton University, né, que nunca ninguém fala da Cape Breton University. Ela fica na ilha de Cape Breton. Se vocês seguem a MR Times, vocês vão ver que a gente passou uns dias lá em Cape Breton. Ótimo lugar, super bonito. Mas no Brasil, o college mais famoso é a NSCC, porque oferecem programas por duas opções. São programas mais curtos, né? O college é programa curto, é tipo um tecnólogo, né? Então é programa de 1 ou 2 anos, enquanto que a Dalhousie e St. Mary's são programas de 4 anos, 3 anos, 5 anos, e são mais caros, né? Então, por exemplo, uma tuition fee, eu realmente faz um bom tempo que eu não vejo, mas eu acho que a tuition fee da Dalhousie deve gerar em torno de 17 a 20 mil, se eu não me engano. Em um programa de 4 anos, aí você faz vezes 4, né? Enquanto que na NSCC você vai pagar 11, 12 mil vezes 2. Então é um investimento um pouco mais acessível, né? Mas se você estiver interessado em estudar na Dalhousie, na SunFX, na Acadia, são ótimas instituições, programas super bacanas, super especializados também, dependendo da área, e você vai ter as mesmas vantagens do PGWP, você vai poder trazer a sua esposa ou o cônjuge trabalhar, então é as mesmas vantagens, mas o investimento aí fica um pouquinho mais pesado, né? Vamos ver outras perguntas aqui que está rolando no chatzinho. Lista de espera. Realmente os programas aqui na região têm uma lista de espera muito grande, principalmente na NSCC. É isso que eu recomendo para o pessoal. Vocês têm que aplicar pro college com antecedência. Então, por exemplo, para quem quer ir para NBCC, que é em New Brunswick, né? Eles já estão aceitando aplicações para 2022. Eu já tenho processos aqui que eu já enviei para janeiro de 2022. O pessoal já recebeu a carta de aceitação, ou seja, já está tudo engatilhado aí para receber o visto nas próximas semanas. Então, cada college tem o seu período de aplicação, quando você pode aplicar. E uma coisa que muita gente não sabe é que o estudante internacional ele fica por último na lista de estudantes, né? Então, college, universidade, principalmente aqui na região do Atlântico, eles dão prioridade para quem é canadense ou residente permanente. Depois disso, aí vai para quem é residente temporário ou quem mora fora da província. Então, por exemplo, alguém de Ontário, alguém de British Columbia quer vir estudar aqui em Nova Scotia, teria a segunda prioridade. A terceira prioridade é quem mora fora do Canadá. Então, quem aplica fora do Canadá, você é um estudante internacional, você vai ficar na terceira prioridade. E o que acontece é que muitos colleges eles têm um número específico de estudantes internacionais para o programa, para o curso. Então, por exemplo, se existem 20 vagas para o programa, ou 40 vagas, sendo que 80% é para estudante doméstico, talvez até tenha vaga no curso que você escolheu, mas talvez já atingiu o limite de estudante internacional e você vai ficar na lista de espera. E quando você entra na lista de espera, talvez você recebe a carta de aceitação em 1 semana, 1 mês, 2 meses, ou talvez você nunca recebe. Por isso que é importante você ter a segunda opção no seu curso. Você tem que ter 2 cursos para o college, né? Você não pode escolher um curso e aplicar só para um, você precisa aplicar para 2. Porque vai que não dá certo no primeiro, aí você não fica waitlisted na lista de espera, né, para o segundo curso. Então é muito importante vocês estarem cientes que
não é só o pessoal do Brasil que está aplicando, tem muito colombiano, mexicano, coreano. Agora coreano está todo mundo querendo vir fazer college aqui, e a NCC é muito grande também lá na Ásia. Então você tem que pensar, além dos brasileiros concorrendo pela vaga, vocês têm muitas outras pessoas também concorrendo, que talvez já fizeram o IELTS, fizeram o TOEFL, estão fazendo o Duolingo, já estou fazendo o Pathway, já estou engatilhado para o ano que vem. Então a concorrência é pesada, e por isso que é importante se organizar, né? Entender, por exemplo, os programas diferentes. Por exemplo, agora tem esse programa do Student Direct Stream, você pode receber o visto aprovado em 20 dias, né? Eu tenho o processo de visto de estudos está parado aqui desde o começo de março, de fevereiro, né? Imagina, se existisse o SDS lá no começo do ano, os processos já tinham sido desenrolados muito tempo atrás, né? Então, realmente é algo que a gente tem que considerar, planejar, mas a lista de espera realmente é algo que é difícil, e por isso que às vezes eu recomendo para as pessoas. Sei que todo mundo quer vir para Halifax, para Moncton, St. John, que são as cidades maiores, mas se você quer fugir da lista de espera, escolhe pelo menos o teu segundo curso no interior, talvez uma cidade menor, em Nova Scotia, uma cidade menor em New Brunswick, porque aí você tem grande chance de ficar em lista de espera no primeiro programa, mas o segundo programa provavelmente você vai receber a carta de aceitação, porque é muito mais tranquilo quando você aplica para um campus do interior, né? Tem muito mais vaga. A Nath perguntou também tempo de espera para receber a carta de aceitação da NCC. Realmente eu não sei informar, mas é um processo que demora um pouquinho mesmo. Aqui o Raoni perguntou: necessariamente eu preciso do IELTS para aplicar por esse visto, pois estou fazendo o Pathway online e não iria prestar o IELTS. Então esse seria um ponto onde você poderia aplicar pelo... A resposta mais simples é: você vai aplicar pelo programa regular, né? Porque eu não vejo sentido para você fazer o IELTS agora, né? Então você está fazendo o Pathway online, é uma grande vantagem hoje em dia poder fazer o Pathway online, porque você já tira isso do caminho, né? Você já consegue aplicar direto para um college do que aplicar para um Pathway mais um college, porque, eu vou ser bem sincero, a chance de aprovação é muito maior quando você aplica direto para o college do que botar um Pathway no meio. Isso é fato, né? Então, você poderia aplicar para o SDS, que é o programa Express do visto de estudos, se você for fazer um IELTS e conseguir o 6.0. Então, mesmo que você tenha feito o Pathway não vai te dar elegibilidade para esse programa Express de visto, mas se você for fazer um IELTS, mostrar que atingiu o IELTS necessário, aí nem se considera o Pathway, a gente envia a aplicação com a tua prova do IELTS. A Cíntia disse a NSCC que me aguarde. Isso aí, já recebeu o visto, Cíntia? A gente não escutou mais de você, espero que tenha aprovado aí o visto, esteja de malas prontas aí para vir para o Canadá. Vamos ver aqui outras perguntinhas do pessoal. Perguntas específicas sobre programas de college. Eu não sou especialista nessa área de educação, de recomendação de cursos, até porque isso aí exige um outro skill, outro conhecimento que eu não tenho. Então, o que eu recomendo, existem agências que prestam esse serviço de consultoria educacional que podem auxiliar. Mas a minha experiência mesmo é na área de aplicação de vistos, visto de estudos, trabalho, imigração, e para isso o processo para iniciar, por exemplo, um processo de visto de estudos, a gente precisa ter a carta de aceitação do college ou da universidade ou da escola de inglês. Então o meu processo inicia, na verdade, quando a pessoa já está aceita ou, né, que nem agora que eu comentei que a gente já está fazendo planejamentos aí para quem está vindo de setembro de 2022, para quem está planejando, né? Então essa é uma parte muito importante do meu serviço, é fazer esse planejamento para entender qual programa
se inscrever, analisar o seu perfil, ver qual seria a melhor opção, mas a parte mesmo de aplicação para college, onde tem o curso que você tem interesse, realmente não é algo que eu ofereço, o serviço que eu ofereço. Acredito que eu consegui responder grande maioria das perguntas aqui, mas recapitulando para quem chegou agora mais para o final da live, a gente ainda tem mais uns minutinhos aqui. Então, basicamente, na minha opinião, se você tiver condições de aplicar pelo Student Direct Stream, se você tiver o nível do IELTS necessário, você tiver a condição financeira para fazer esse investimento adicional, se você conseguir pagar a sua tuition fee um ano, as chances de aprovação são maiores, na minha opinião, do que uma aplicação com tempo do programa normal. Mas nada impede de vocês continuarem no programa normal. O programa normal vai continuar, não vai ter nenhuma diferença nesse processamento, né? Então, basicamente, a aplicação de visto normal vai permitir tudo isso que vocês têm feito ultimamente, têm lido sobre, que é fazer um IELTS, fazer o TOEFL, fazer o Pathway, Duolingo. Então não tem restrição em relação a como você atinge o pré-requisito do college ou da universidade. Né? Então o programa normal ele vai ser o programa que 60% a 70% do pessoal do Brasil vai aplicar. Mas vai ter, na minha estimativa, 25%, talvez 30% das pessoas que vão ser elegíveis para o programa do SDS, onde eles vão ter esse processamento mais rápido, o que no fim vai ajudar também quem está aplicando para o programa normal, porque vai ter menos processos, digamos assim, né? Então, em vez de ter 100 aplicações paradas, vai ser 70 que vão demorar um pouquinho mais, 30 vão rodar um pouco mais rápido. Então, eu acredito que isso vai ser benéfico para mais pessoas. E é algo que vocês precisam começar a planejar agora, porque isso vai definir muito o que você vai fazer nos próximos meses, né? Você vai fazer um Pathway ou não, Duolingo. Então realmente é algo que precisa ser analisado. E um ponto importante que eu acho que eu não mencionei é que esses 20 dias de processamento inicia só no momento que você dá a biometria. Então, infelizmente, aí em 2020 e 2021 foi uma confusão com o VAC no Brasil, onde as pessoas tiveram biometria cancelada 2 vezes, 3 vezes, viaja para um estado, para o outro, viaja para fora do país para dar biometria. Então, não adianta nada a gente fazer uma aplicação de SDS, onde o prazo é 20 dias, se você vai demorar 3 meses para dar a biometria. Porque um processo não é completo enquanto você não dá a biometria. Então, esses 20 dias iniciam no momento que você vai lá, tem um agendamento, eles coletam as digitais. Mas pelo que eu tenho visto aqui dos meus clientes, acho que a situação está voltando um pouco ao normal aí no Brasil, em relação à coleta de digitais, a biometria. Então é algo que a gente precisa ficar de olho aí também, porque não adianta a gente agilizar, fazer todo esse processo para aplicar pelo programa Express, se a biometria vai demorar mais tempo, né? Acredito que a gente conseguiu cobrir bastante o conteúdo aqui da live. Nosso objetivo aí de passar mais informações sobre o SDS. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, pode mandar um e-mail ou marcar uma consulta inicial comigo, fica à disposição. Eu acredito que se vocês estão com planos de vir para o Canadá em 2022 ou 2023, essa é a hora de começar a planejar, de começar a ver quais são as melhores opções e tratar essa SDS, o programa especial aí de visto estudos, com carinho, porque eu acho que é algo muito interessante que vai ajudar muita gente e vai auxiliar a tirar um pouco o estresse da aplicação do visto estudos, porque uma coisa é você aguardar 20 dias pelo processamento do teu visto, outra coisa é você aguardar 3 meses, 4 meses, 6 meses, né, que a gente tem visto aí tanto tempo para processar.
Tem pessoas aqui que estão com visto de 1 ano em andamento e ainda não foi aprovado devido à pandemia, né? Então, essa é uma questão que também teria que ser analisada com antecedência e eu posso auxiliar vocês. Então, eu vou deixar salva essa live aqui no Instagram. Amanhã eu vou colocar no YouTube, então, da Maritimes. Agradeço a participação de todo mundo e até a próxima live. Eu acredito que na semana que vem eu vou trazer um profissional que chegou aqui no Canadá em janeiro e a gente vai compartilhar um pouquinho aí da história dele, como é que foi conseguir uma oferta de trabalho aqui, como é que foi trazer essa experiência dele do Brasil para cá. Então, fica ligado aí que eu vou compartilhar mais informações aí no início da próxima semana e acredito que vai ser uma live bem bacana, beleza? Então, valeu pessoal, boa noite, até mais.